Olá, meus amigos, aqui Gilmenick, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estou aqui para apresentar o programa Palavra de Amigo. Estou aqui num pedacinho da onde fica o Museu dos Orixás, bem aqui diante da imagem de Inhansã e Ogum, né? A imagem africana, como eles são na vestimenta, tudo no candomblé. Então, para falar hoje de um tema muito importante, que orixá não é o guia de frente. Exatamente isso. Ficou curioso para saber por que orixá não é o guia de frente? Então vamos ao vídeo. Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. O Palavra de Amigo de hoje vem com este tema muito importante. Muitas pessoas confundem bastante as coisas. E aí fala que o meu orixá e fala o nome de um guia. E aí o tema de hoje é orixá não é o guia de frente. Exatamente. Então vamos entender o que é um guia de frente e o que é o orixá de cabeça. Ok? Para que não fique esta confusão mais na sua cabeça. Hoje vamos estar falando especificamente da questão da Umbanda. A Umbanda, que é muito difundida no Brasil, muito conhecida, uma religião brasileira, com fundamentos nas matrizes africanas, mas a base é indígena e também com a influência da mistura que teve do sincretismo católico com o colonialismo do nosso país, do Brasil colônia. Então, é uma religião brasileira. E então vamos estar falando sobre a Umbanda. Nós temos a influência dos orixás vindos da África, o sincretismo com o santo católico e a função dos indígenas, que é toda a sabedoria. O verdadeiro povo brasileiro é o indígena. E ele vinha através de todos isso. Então, nós, da Umbanda, cultuamos os espíritos que já viveram na Terra, que são os guias, os nossos guias espirituais. Eles que vivem no plano espiritual, que já viveram na Terra, hoje são espíritos, vivem na dimensão dos espíritos. Os orixás, eles são como deuses da natureza. São divindades correspondentes à energia da força vital da natureza. Portanto, não foram espíritos encarnados em humanos, e sim são espíritos eternos da natureza, porque a natureza não morre. Então, eles perduram eternamente. Quando você está exposto ao vento, está exposto a o orixá Inhansã. Ela está te abraçando, ela é o vento, o ferro, o minério, a força, as estradas, os caminhos, é Ogum. Você está em contato com Ogum. E assim sucessivamente, cada orixá que representa um elemento da natureza. Portanto, quando falamos meu guia de frente, nós falamos aquele que é o nosso mentor, que ele intermedia todas as divindades e toda a estrutura espiritual. Ele já viveu na Terra, ele se comunica comigo. Pode ser um índio, um caboclo, pode ser um preto velho, né? Que é um sábio africano, ancião, que cultuava os orixás. Ele pode ser um caboclo da parte que seria
os ribeirinhos, os boiadeiros, aqueles que viveram aqui na época da colonização, que lutaram nas fazendas, com o gado, com a força, com toda a população sertaneja do nosso país, os baianos, né? A corrente dos baianos, a corrente das águas, do povo das águas, que seriam os marinheiros, que seriam aqueles que chegaram com os navios, levavam, aportavam, iam. Então tem entidades, os ciganos, povo nômade, viajante, que traziam profissões, traziam histórias de todos os lugares onde viajavam e traziam assim. Então a Umbanda, ela tem essa característica desses espíritos regionais, esses povos tradicionais e principalmente de cultuar a dualidade e as divindades através dos guias. Portanto, quando na Umbanda nós incorporamos um guia, ele vem da linhagem de um orixá. Então, muitas vezes, nós trabalhamos com o guia e ele vem representando o orixá, dançando através do orixá. Por isso que é diferente da incorporação no candomblé. O candomblé, ele não incorpora o candomblé raiz, o candomblé mesmo ortodoxo, mais correto, ele não incorpora os espíritos de pessoas que já foram encarnadas. E sim, ele vira no santo e não incorpora, porque ele vira com a entidade. A posição até em que o orixá acopla ao corpo é totalmente diferente da posição aonde o guia acopla ao corpo. Ao corpo. O guia é através do umbigo, no plexo solar, como se fosse uma tomada, ele se pluga aqui, e o orixá através do ori, ele te vira no santo. É a energia muito mais densa e mais forte da manifestação. Ele se manifesta através de você, virando você no orixá de cabeça. Qual a diferença entre um e outro? É que um é uma religião, outra é outra religião. Ah, mas tem a fusão dos dois, tem a Umbanda Omblé. Aí eu já disse sempre para vocês, quando mistura acaba sendo nada. Por quê? Porque se você quer ser candomblecista, você vai ter um rigor a fazer. Porque os dogmas de lá, eles não vão bater com os dogmas da Umbanda. Então não dá para fazer a fusão. Você pode ser candomblecista e umbandista. Se você conseguir, pode. Mas aqui é um e aqui é outro. Fundir os dois vai dar problema. A Umbanda tem a influência dos orixás. E os orixás sabem disso e se manifestam na Umbanda da maneira umbandista. Se você for candomblecista, eles não vão aceitar, porque você está fazendo os rituais daquela forma. Então, os orixás, como eles se manifestam na Umbanda, é diferente do candomblé, porque é através dos guias. Então, na Umbanda, a gente fala, o meu guia de frente, e isso se confunde um pouco com o orixá de cabeça. O orixá, ele funciona no arquétipo de pessoa que você é. O que é arquétipo? É como você é, como instintivamente você funciona. Como as manias que você tem, qual o tipo de dom, qual o tipo de recurso você vai ter. O que acontece? Quando a gente é de um orixá de cabeça, nós temos para o nosso arquétipo, como seres humanos, exatamente como funciona o elemento da natureza. Eu sou de Yansan. O que vai reger em mim? A liberdade, porque ninguém segura o vento. Então eu vou ser como o vento. Ao mesmo tempo que eu estou soprando calmo, tranquilo, de repente eu viro um furacão e derrubo tudo. Então, temperamental, algo imprevisível. Então, o que o orixá influi, sendo nós filhos daquele orixá, no nosso
na nossa maneira de ser, o nosso gênio, né? Fulano é genioso, fulano tem um gênio calmo, fulano tem assim assado. Então nós vamos ser de acordo com o orixá regente. Nós temos um pai e uma mãe de cabeça. Um pode estar de frente ou não. Então, geralmente, vem o orixá de cabeça, né? Que é o que rege a cabeça. Depois vem o orixá. O pai ou a mãe vem vindo de frente. Aí o segundo vem segurando a questão. Vem dos ombros, é o que te protege, da guarda. Um te dá consciência, outro te dá proteção. Outro vem, o terceiro vem com quem ele come, que seria o ajuntó. Isso falando do candomblé, é o com quem ele come. Então, é aquilo que sai da boca, aquilo que fala. Então, você tem consciência como um, se protege como o outro, fala com a influência do que come com o seu orixá primeiro, e o quarto do ajuntó é quais os caminhos que você vai estar, que é as pernas, que ele vai segurar as pernas. Então é dessa forma que é o ajuntó, que é a sua família de santo no astral vem regendo a cabeça. Já na Umbanda, nós identificamos os guias, que é o teu guia mentor, aquele que te auxilia, aquele que fala, que vem primeiro, que te conduz, que vai ser de alguma dessas linhas. De preferência, ele vai ser de uma linha que se refere ao orixá, exatamente a como o elemento da natureza que o orixá carrega. Então você vai ter mais a ver com esse guia de frente. Pode ser um caboclo, uma cabocla, pode ser um preto velho, uma preta velha, o guia de criança, o herê. Todos eles vão estar assim, aquele que fala primeiro. Então é o que vem de frente, aí o que vem nas costas, mais ou menos na posição como é o ajuntó da linhagem do orixá, que é o que vem, mas na comunicação de trabalho espiritual. Então é o guia de trabalho, é o guia de aconselhamento, o guia de proteção. A mesma coisa acontece na área da esquerda. Você tem o seu Exu guardião, que ele também pode ser o seu Exu de trabalho, mas às vezes o seu guardião ele vem, o guardião ele é ligado à proteção do orixá, mas ele pode não ser o seu Exu de trabalho, que é aquele que incorpora e que faz todos os trabalhos, fala. Às vezes o Exu que fala nem sempre é o que vem de frente. Às vezes ele é ligado ao seu pai de cabeça, à sua mãe de cabeça, o de proteção, ou ligado ao seu ajuntó da fala, que é o que come com. Então, nós temos assim, orixá de cabeça influi. É mais ou menos parecido com a questão mitológica dos signos. Né? Você vai ter aquela influência daquele astro, daquela história, daquele planeta regente, é a mesma coisa praticamente dos orixás. Os orixás vão te reger desta forma. No candomblé, quando eles respondem no jogo de búzios e se apresentam, você vai fazer a feitura do orixá. Quer dizer, você vai assentar aquilo que a natureza já te traz e você vai ser daquele orixá, porque você foi feito naquele orixá. Na Umbanda, como não tem feitura de orixá, então tem muita história de dizer assim, eu tenho o Xangô com o Iemanjá, então tem uma certa confusão na hora de falar isso por causa da linha dos seus guias de trabalho. Então, os seus guias de trabalho, acaba, às vezes, você confundindo e colocando a questão dos orixás. Então, vamos lá. Guias de trabalho são os mais influentes, aquele que trabalha mais, aquele que se comunica mais, aquele que te auxilia, são seus mentores. O orixá, ele vai dar todo como você é como pessoa. Já o guia de trabalho, você não vai ser igual a ele. Ele se utiliza de você mediunicamente. Então, o teu guia, ele porque ele já foi um ser encarnado, então ele tem aquilo, tem um modo de pensar daquele jeito, e até mesmo, completamente, eles são distintos de você. Você não tem, às vezes, nenhuma semelhança com atitudes do teu guia de trabalho. O teu guia de trabalho, geralmente, às vezes, até o oposto
das suas atitudes, do teu jeito de ser. Às vezes, ou ele é mais bravo, ou ele é mais tranquilo e você é mais bravo, porque você tem a influência do orixá. Você tem a influência sua de nascimento, dos seus planetas, da sua história. Que, afinal de contas, a bola da vez, quem está encarnado é você. Se você está encarnado dessa vez, então, desta vez, o teu gênio, a tua maneira de ser é uma, a dos teus guias é outra. Não se vive a vida do guia, você tem um momento de passagem, ele dá a mensagem e você vive a sua. Por isso que as roupas que você usa para o guia é do guia. As que você usa pessoal é sua. Então, nunca vá pela, eu não ponho tal roupa, não ponho tal cor porque meu guia não põe. Não, isso não confere. Ele tem que ter a vida dele, você atua, ele se apresenta no momento dele de comunicação. Ponto. O resto, não. Já o orixá, ele influi em você diariamente, porque você tem uma ligação muito forte, uma identidade muito forte com a questão do orixá encarnado. Do orixá que é regido por você, que você, quando encarnado, recebeu ele como um orixá de cabeça. Então, é muito importante que você saiba identificar isso dessa forma mais importante possível, tá? Que o guia de cabeça é o seu guia de trabalho e que o orixá, ele vai reger simplesmente a sua vida pessoal, que o teu guia de trabalho não rege. O teu guia de trabalho, ele rege a dele. Vocês só se encontram para a comunicação, entendeu? Não existe uma fusão entre vocês. Já sua com o orixá, sim, existe uma fusão, porque você tem o elemento físico que ele carrega, certo? E como você descobre qual o seu orixá? Geralmente o seu pai de santo, ele vai saber, porque a pessoa carrega até traços físicos correspondentes ao orixá, não ao guia. O guia é o guia e o orixá é outra história. É uma divindade e que tem a ver com você. Certo? Eu espero ter ficado claro. Caso você não tenha entendido ainda, deixe nos seus comentários. A gente vai voltar a falar sobre isso, que é muito importante e sempre vai estar te auxiliando. E sempre vai estar tirando essas dúvidas da sua cabeça. Lembrando a vocês que sempre é muito bom que você tenha conhecimento sobre a espiritualidade. Procure cada vez mais se entender como médium, como pessoa. E saber que a entidade é uma coisa, você é outra, e o teu orixá, ele é o teu regente. Ok? Um beijo no coração de vocês. Eu fico por aqui e tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!